A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma excelente tarde de segunda-feira a todos os meus irmãos que vai estar vendo esse vídeo através das redes sociais. Graças a Deus estamos aqui em mais um dia de propósito, tarde de segunda-feira com Deus. Mais uma vez eu quero pedir seu apoio para você que já conhece esse propósito, para você curtir e compartilhar com mais alguém. E para você que ainda não conhece esse propósito, eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo para que você consiga entender esse propósito. Esse propósito é algo que Deus colocou ao meu coração de todo início de segunda-feira, tirar tempo de meditação na palavra do Senhor, Pedimos a Deus uma direção para a nossa semana. Hoje, tarde de segunda-feira com Deus, eu tiro um tempo aqui para poder gravar esse vídeo, reconhecendo que eu sou dependente de Deus, reconhecendo o poder, a autoridade, o governo de Deus sobre tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que executar. E é uma maneira também de nós adorarmos a Deus nesse início de semana, Pedir para Ele um direcionamento sobre tudo que nós temos que fazer. Nós temos muitos afazeres na nossa semana, mas não adianta nós correr para lá e para cá se nós não estiver debaixo de uma direção de Deus. Então é uma maneira de adorar a Deus, é uma maneira de primiciar o Senhor. Então, se você ainda não conhece esse propósito, eu quero te convidar, fica até o final, e até o final eu tenho certeza que você vai entender esse propósito que nasceu no coração de Deus e foi transmitido a mim apenas como instrumento do Senhor. E após você terminar de assistir, eu quero te pedir seu apoio. Se inscreva lá no canal e compartilhe com mais alguém, para que essa palavra, para que esse propósito alcance quantas pessoas for necessário, segundo a vontade de Deus. Amém? Como de costume, em todo vídeo, o Senhor sempre coloca o assunto do vídeo ao meu coração. De alguma maneira, o Espírito Santo, ele revela o assunto do vídeo de segunda-feira ao meu entendimento, ao meu coração. E nessa semana não foi diferente. Eu quero aqui falar o assunto do vídeo de hoje, que é o que nos impede de ouvir a voz de Deus. Nós vamos, dentro da palavra do Senhor, buscar uma direção. O que tem nos impedido de ouvir a voz de Deus falando conosco? Quais são as situações que podem nos impedir de ouvir a voz de Deus? Nós vamos estar lendo, fazendo menção da palavra do Senhor, no livro de Ezequiel, no capítulo 43, no versículo 2. Mas antes de nós entrarmos na leitura da palavra do Senhor, nós vamos entregar a Deus esse momento. Nós vamos clamar a Deus para que Ele possa abençoar esse momento, porque sem entregarmos a Deus aquilo que nós estamos fazendo, a gente não tem uma certeza que vai dar certo. Porque nós erramos, nós falhamos, mas Deus não erra e Deus não falha. Então nós vamos orar e vamos entregar esse momento a Deus, pedindo para que Ele possa se manifestar conforme a vontade dEle. Amém? Eu te convido a orar comigo, em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos, vamos reconhecer que nós somos dependentes da presença de Deus e que nós precisamos, que nós anseiamos ser molhados por essa água da vida. Que nós venhamos ser molhados hoje pela palavra do Senhor, porque não tem como nós dar fruto se nós não formos molhados pela presença de Deus no nosso dia a dia. Amém? Eu te convido a orar comigo em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu entrego diante de Ti, Senhor, esse momento, entrego a minha vida, a vida dos meus irmãos que vai estar vendo esse vídeo. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Senhor, nós declaramos que somos dependentes de Ti. Senhor, nós te pedimos, Senhor, segundo a Tua misericórdia, a Sua bondade, que é grandiosa, Pai, sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, Papai, que o Senhor possa se manifestar a nós através da Tua palavra. Que o Senhor, Paizinho querido, possa, Paizinho querido, nos dar uma direção através da Tua palavra, nos dar discernimento, nos dar sabedoria, nos dar entendimento conforme a vontade e o querer do Senhor, não conforme o que nós queremos ouvir ou o que nós achamos, mas segundo aquilo que o Senhor tem como instrução para nós. Por isso eu entrego esse momento diante de Ti. Reconheço, Paizinho querido, que sou dependente de Ti, reconheço que sem o Senhor eu nada posso fazer, e eu te peço que o Senhor se manifeste, que o nosso coração seja quebrantado, que a nossa mente, Paizinho querido, seja levada ao entendimento que vem do Senhor e da Tua palavra. Tira, Senhor, todo impedimento, Pai. Tudo, Paizinho querido, que se tentar levantar, Paizinho querido, contra esse propósito, que caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, a vida dos meus irmãos, entrego diante de Ti esse momento de meditação na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Nós já oramos, Nós já entregamos esse momento
ao Senhor. Vamos só relembrar o assunto de vídeo de hoje, que é o que nos impede de ouvir a voz de Deus. Nós vamos começar aqui fazendo menção na palavra do Senhor, conforme eu já havia dito aos irmãos, no livro de Ezequiel, capítulo 43, verso 2, que diz assim: E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Aqui nós vemos no livro de Ezequiel, e nós vemos também no livro de Apocalipse. Ezequiel descreve uma voz intensa, né, uma voz alta, similar a um barulho de uma cachoeira ou de um mar revolto. Então é assim a voz do Senhor, né? E para quem já conhece o som de uma cachoeira, né, para quem já visitou, já chegou próximo ali a uma cachoeira, nós vamos perceber e entender que quanto mais perto dessa cachoeira a gente chega, mais alto esse som chega, né? E quanto mais perto a gente vai chegando, menos outros barulhos a gente vai ouvir. Então o Senhor está nos convidando a nos aproximar mais dele, para que a gente venha ouvir a tua voz e que a gente venha aprender, diferenciar quando é a voz de Deus falando conosco e quando é outras vozes tentando nos confundir, nos tirar do foco, né? E eu quero explicar para os irmãos como que esse assunto do vídeo de hoje, ele veio ao meu coração. Então, nesse ano de 2026, nós estamos tomando posse, né, de um cumprimento de uma promessa de Deus para nós, né, não só nas nossas vidas, mas eu acredito também que na vida dos meus irmãos que estão próximos de nós e de todos que receberam essa declaração como profecia, que esse ano de 2026 é o ano do cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. E eu iniciei algo que estava sem fazer, né? Eu iniciei algo que há muito tempo eu já tentava começar e eu não conseguia começar. E eu comecei fazendo, mais para frente eu vou estar falando sobre isso com os irmãos, vou estar dando esse testemunho, mas só para resumir, eu iniciei esse algo que estava travado na minha vida. E eu estava conversando ontem com meu esposo, o pastor Paulo, e eu falei assim para ele: amor, eu tenho medo de sair da direção de Deus, de fazer algo que não seja da vontade de Deus. E ele falou assim: amor, mas por que você está com medo? Por que você está com medo se você já orou, já colocou isso diante da presença de Deus? Será que não é só esse medo tentando te paralisar? Se você tem uma certeza que você está dentro desse propósito, por que você vai ficar com medo? Se você já entregou a Deus em oração, se Deus permitiu que você iniciasse, por que você está com medo? E ali eu entendi que era Deus falando comigo através da vida do meu esposo, né? E hoje, para confirmar, eu liguei na parte da manhã para o meu pai, e onde ele estava, ele atendeu o telefone, mas estava muito barulho, e eu falei com ele: bença, pai, como que o senhor está? Tá tudo bem? E ele não estava conseguindo me ouvir, porque tinha muito barulho, e eu repeti a ligação por várias vezes, mas mesmo assim ele não conseguiu entender aquilo que eu estava falando com ele, né? E eu, no momento ali, fiquei até chateada: poxa, ele não está ouvindo o que é que eu estou falando. Ele até me confundiu a minha voz com outra pessoa, e eu falava para ele assim no telefone: pai, sou eu, a Tatiane, a sua filha. E ele não reconheceu a minha voz, porque tinha muito barulho próximo dele, tinha outras vozes perto dele. Então o Senhor confirmou o assunto do vídeo de hoje ao meu coração dessa forma, porque o Espírito Santo, ele fala conosco nos detalhes. O Espírito Santo, ele é muito sensível, e se nós prestarmos atenção nos detalhes, o Espírito Santo, ele vai se manifestando a nós. Então, esse assunto do vídeo de hoje chegou dessa maneira ao meu entendimento. O que tem nos impedido de ouvir a voz de Deus? Né? E eu fiz umas anotações aqui de coisas que podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. São muitas outras vozes. O barulho do mundo, eu anotei aqui no meu esboço de estudo. O barulho do mundo pode nos impedir de ouvir a voz de Deus, né? Muitas vezes o ambiente onde nós estamos, né? Igual eu parei para analisar, o ambiente onde meu pai estava, tinha muito barulho. Então o barulho estava impedindo ele de ouvir a minha voz. E eu me coloquei na posição de tentar ouvir a voz de Deus, e o ambiente onde eu estivesse muito barulho, talvez esse barulho ia tentar impedir de eu ouvir a voz de Deus. Então o Espírito Santo falou comigo que muitas das vezes o ambiente onde nós estamos, às vezes ambiente que não é para nós estar,
pode tentar abafar a voz de Deus, pode tentar impedir nós de ouvirmos a voz de Deus. Né? Às vezes também eu pontuei aqui no meu caderno de anotação, preocupações. Às vezes a nossa mente ela está muito agitada com preocupações do dia a dia. Às vezes uma preocupação exagerada, né? Algo que nós não temos controle, aí a nossa mente se agita. Aí muitas vezes Deus está tentando falar conosco e nós não ouvimos a voz de Deus, e muitas vezes nós até falamos que Deus não responde às nossas orações, porque às vezes a preocupação é maior do que a nossa busca a Deus. E quando Ezequiel ele compara aqui que a voz do Senhor é como o barulho de muitas águas, a gente percebe que é no sentido de quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente tem intimidade com Deus, mais a gente vai aprendendo a ouvir a voz de Deus. Outra coisa também que o Espírito Santo ministrou ao meu entendimento é que o pecado também nos impede de ouvir a voz de Deus. Nós vemos ali desde o início, né, quando Adão e Eva, eles desobedecem a Deus ao comer do fruto daquela árvore do meio do jardim, aquele pecado provoca a separação entre o homem e Deus. Então o pecado nos afasta de Deus, e tudo que nos afasta de Deus nos impede de ouvir o Senhor falando conosco. Se nós formos meditar na palavra do Senhor, dentro desse contexto de Adão e Eva ali no jardim do Éden, quando eles desobedeceram e comeram do fruto da árvore do meio do jardim, nós vemos que na viração do dia, né, Deus vinha para se relacionar com Adão. Né, mas Adão ali ele fica com medo porque ele tinha pecado, ele tinha desobedecido a uma ordem de Deus. Então o pecado também impede o homem de ouvir a voz de Deus. Eu anotei aqui também que as nossas vontades, acima da vontade de Deus, também nos impede de ouvir a voz de Deus. Né, às vezes Deus tem um propósito para nós que ele é diferente daquilo que nós estamos querendo. E nós deixamos a nossa vontade sobressair ao propósito que Deus tem para nós. Então, quanto mais nós andamos ao contrário ao propósito que Deus tem para nós, menos nós vamos ouvindo a voz de Deus, porque nós vamos nos afastando. Quando nós afastamos do propósito que Deus tem para nós, nós vamos afastando de ouvir a voz de Deus. Então, as nossas vontades também, os nossos querer, acima da vontade de Deus, também nos impede de ouvir a voz de Deus. Eu anotei aqui também que a voz do nosso adversário nos impede muitas vezes de ouvir a voz de Deus. Quando, pastora, que isso acontece? Quando nós estamos dando ouvido mais à voz do nosso adversário do que à própria voz de Deus. Porque o diabo ele vai mentir para nós, o nosso adversário ele vai mentir. Ele vai tentar distorcer a palavra de Deus, ele vai tentar nos tirar do propósito, ele vai tentar nos tirar do caminho. Para isso ele vai usar a astúcia da mentira, do erro, do engano. E muitas das vezes essas vozes do adversário vêm acompanhado de coisas que não é para nós, que não faz parte do nosso propósito. E quanto mais nós saímos do propósito de Deus, mais nós vamos tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus falando conosco. Eu anotei aqui também que a voz de pessoa, a influência de pessoas, vozes que tentam nos abalar, às vezes paralisar a nossa fé, vozes de pessoas que duvidam da promessa de Deus e às vezes lançam palavras que podem trazer pensamentos negativos acerca daquilo que Deus já nos fez como promessa. Então, nem tudo a gente tem que falar a todas as pessoas, né? Nós temos que buscar conselhos em pessoas maduras, em pessoas que têm uma fé alicerçada na palavra de Deus, em pessoas que a gente vê que dá fruto na presença de Deus. Então, muitas coisas da nossa vida, nós temos que selecionar as pessoas a qual nós vamos buscar uma orientação, a qual nós vamos buscar um conselho. Uma outra situação também que pode nos afastar, nos impedir de ouvir a voz de Deus, é a falta de tempo e de intimidade com Deus. Como foi lido no início, no livro de Ezequiel, ele compara a voz de Deus ao som de muitas águas. E para nós ouvir esse som, nós temos que nos aproximar de Deus. Então, uma vida longe da presença de Deus nos impede de ouvir a voz de Deus.
Por exemplo, se eu ligar para o meu filho hoje, para o Paulo César, ele vai reconhecer a minha voz, porque nós mantemos um relacionamento. Eu tenho contato direto com meu filho. A gente convive, a gente toma café junto, a gente almoça junto, a gente conversa. Então, a gente tem intimidade um com o outro. Então, quando eu falar com o Paulo César, meu filho vai reconhecer a minha voz, porque ele tem proximidade comigo. Mas muitas vezes nós não estamos conhecendo a voz de Deus, porque nós não estamos tendo tempo de intimidade com Deus. Então hoje o Senhor nos chama a ter um tempo de intimidade com Ele. E uma outra coisa que eu quero frisar bem aqui, que nos impede de ouvir a voz de Deus, é o medo. O medo, irmãos, eu quero frisar em cima disso aqui, o medo. Porque o que estava me paralisando de começar esse algo era o medo. Às vezes eu não queria admitir, às vezes eu não estava tendo discernimento, mas o tempo todo o que me impedia era o medo. O medo, irmãos, o medo de não conseguir, o medo de não dar certo, o medo de investir e não receber recurso de volta. Então o medo me paralisou diante disso muito tempo, né? Como eu falei para os irmãos, que eu comentei com meu esposo que eu tinha medo de desobedecer a voz de Deus e sair do propósito, enquanto na realidade esse medo ele estava novamente tentando me paralisar. Mas a palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor de Deus ele lança fora todo medo. E às vezes você não iniciou um projeto por conta do medo. Às vezes você não está dentro de um propósito que Deus tem para a sua vida por conta desse medo, que muitas vezes esse medo, irmãos, é um medo mental que traz ansiedade, que traz incerteza, que traz dúvida, que abala às vezes a nossa fé, que às vezes nos impede de ouvir a voz de Deus, podendo nos paralisar a nossa fé. Né? Porque a fé, nós vamos adquirindo a fé à medida que nós vamos meditando na palavra do Senhor e nós vamos criando intimidade e nos aproximando de Deus. Mas o medo muitas vezes vai tentar nos paralisar a ponto de nós não ouvirmos Deus falando conosco e nós começarmos a duvidar das promessas que Deus tem para nós, dizendo muitas vezes que nós não vamos conseguir, que nós não somos capazes. Então esse medo muitas vezes paralisa sim, e muitas vezes nos impede de ouvir a voz de Deus falando para nós prosseguir, ou então quando não é para nós ir, a voz de Deus vai dizer para nós não fazer aquilo. Então o medo, irmãos, faz com que a gente não venha ouvir a voz de Deus. O medo pode paralisar. O medo pode fazer com que nós venhamos sair do propósito. E o Senhor está fazendo uma chamada para nós nessa tarde a confiarmos nele. Né? A palavra do Senhor no versículo de Salmos 27 nos diz assim: alguns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Né? Muitas pessoas confiam às vezes no seu poder aquisitivo, não, eu tenho dinheirinho, então eu consigo. Outras pessoas confiam em outras pessoas que pode conceder a ela aquilo que ela está querendo, que ela tem como propósito, como alvo, como objetivo. Mas aqui no livro de Salmos, o salmista vai nos ensinar. Alguns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor. E acerca disso, irmãos, dessas situações que eu anotei que pode nos impedir de ouvir a voz de Deus, focando mais sobre o medo, o Senhor me levou lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 1, nós vemos a história ali de um homem chamado Elias. Quem foi Elias? Elias foi um profeta influente do Antigo Testamento, né? Ele pregava ali o arrependimento em Israel, ele combatia ali contra a idolatria, contra os deuses de Baal, né? Ele foi ali para batalhar contra tudo isso, né? Contra o pecado, contra a idolatria daquele povo de Israel. Ele guerreou ali, de certa forma, contra Acabe e Jezabel, porque foram eles, aquele rei perverso, que induzia aquele povo a uma prática de adoração a outros deuses. Então Elias, ele combatia contra tudo aquilo, contra o pecado e contra a idolatria. Elias, ele era conhecido como um profeta do fogo. Ele realizou muitos milagres, né? Eu anotei aqui que nós podemos colocar aqui que Elias fez. Ele fez cessar a chuva. Elias fala a Acabe, né, que não choveria até que ele ordenasse, e o resultado foi uma seca ali de mais de 3 anos. A chuva só veio quando Elias ele ordenou que chovesse. Elias, ele foi alimentado por corvo durante a seca, quando não choveu. Elias fez um milagre da multiplicação da farinha e do azeite da viúva.
né? Elias ressuscitou o filho dessa viúva, né? Elias, ele participou de um desafio no Monte Carmelo. Elias, ele desafiou os 450 profetas de Baal, né? Desce fogo do céu e o fogo consome aquele sacrifício que Elias tinha ofertado ali a Deus, né? E esses 450 profetas, ele foi morto. Então nós vemos coisas sobrenaturais acontecendo no ministério de Elias como profeta, mas após acontecer tudo isso, aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19, fala que Elias, ele teve medo. E o medo impediu Elias de ouvir a voz de Deus. Vamos ler, para que não fique só nas minhas palavras, que fala assim, ó. E Acabe fez Jezabel saber de tudo que Elias havia feito, e como tinha matado à espada todos os profetas de Baal. Versículo 2. Então enviou Jezabel a Elias um mensageiro dizendo: assim me façam os deuses, e assim me acrescentem, se amanhã a esta hora eu não tiver posto a sua vida como a vida de um deles. Né? Então ela afirmou que mataria Elias. Devia ser óbvio ao profeta Elias que a ameaça dela era vazia, porque ela não tinha poder de fazer isso. Elias estava debaixo de uma obediência de Deus, mas mesmo assim Elias teve medo. Né? E assim que Satanás age, né? Depois de uma grande vitória, Satanás costuma atacar com grande força. E nós devemos recordar que a nossa fé de ontem não basta para as exigências de hoje, né? Então a nossa fé ela tem que estar em movimento. Então sempre depois de uma grande vitória, Satanás ele vai investir pesado para que nós venhamos parar, para que nós venhamos retroceder. Por isso que o Espírito Santo ele frisou muito o que pode nos impedir de ouvir a voz de Deus. Todas essas outras coisas que eu falei, como as vozes do mundo, o pecado, a desobediência, a falta de intimidade com Deus, mas eu quis focar aqui através do Espírito Santo, através da direção do Espírito Santo, que o medo nos impede de ouvir a voz de Deus. Porque esse profeta Elias, conhecido como o profeta do fogo, porque ele viveu coisa sobrenatural de Deus, ele guerreou, ele venceu, ele profetizou e aquilo aconteceu. Mesmo assim, depois de uma ameaça de uma mulher, de Jezabel, a esposa de Acabe, nós vemos ali Elias com medo e Elias foge do propósito de Deus, ele sai do propósito de Deus. Aqui no versículo 3 fala assim, ó, e percebendo ele, pois o perigo levantou-se, ele foi para salvar a sua vida e veio a Berseba, que está em Judá, e deixou ali o seu criado. Aqui o poderoso profeta está agindo agora com base no medo. Com base no medo, ele sai do propósito de Deus. O medo sempre guia a pessoa a um distanciamento da vontade de Deus. A fé sempre guia rumo à vontade de Deus. Enquanto o medo nos afasta da vontade de Deus, a fé nos guia ao propósito de Deus para cada um de nós. Mas aqui Elias, aquele profeta que viveu essas coisas sobrenatural de Deus, em algum momento da vida dele ali, ele caiu em um medo que paralisou ele, a um medo que levou ele fora do propósito de Deus, e ele toma outros rumos. Fala aqui no versículo 4, ele foi pelo deserto de um dia de caminho, né? Esse deserto que esse homem, ao sentir medo, ele entra, é uma escolha própria. E quantas vezes nós podemos estar passando por algum deserto e nós começamos a perguntar, Senhor, por que eu estou passando por esse deserto? Senhor, por que o Senhor não me responde? É porque nós nos afastamos do propósito de Deus nas nossas vidas por conta do medo. Esse profeta que ele teve medo, ele se afastou do propósito do Senhor, ele se esconde numa caverna. Se a gente for ler aqui no versículo 9 do capítulo 19, fala assim: e ali se meteu em uma caverna, onde passou a noite, e foi a ele a palavra do Senhor, e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Então, muitas vezes, o deserto que nós estamos passando é por conta da nossa própria escolha. Aquele homem, aquele profeta, por alguma circunstância, a qual não é, irmãos, nenhum de nós está livre de passar, de sentir medo em algum momento da nossa vida. Mas exatamente por isso que o Senhor traz essa palavra para nós nos atentarmos. Às vezes nós estamos passando por um deserto, às vezes foi por conta do medo, às vezes foi por conta da desobediência, e às vezes nesse deserto nós clamamos: Senhor, por que eu estou nesse deserto? Por que eu não ouço a voz do Senhor? E o Senhor está revelando para nós que pode ser por conta do medo. Por conta do medo nós saímos do propósito de Deus, assim como Elias saiu naquele tempo. Aqui na palavra do Senhor fala que ele se meteu numa caverna.
E de lá dessa caverna, a palavra do Senhor foi até ele. E Deus pergunta: o que é que tu está fazendo aqui, Elias? Em outras palavras, quem te mandou vir para cá, Elias? Que medo é esse, Elias? Você já não viveu as coisas sobrenatural que eu já te permiti fazer, que eu já te permiti viver, porque tu não confiaste em mim, Elias? Porque tu teve medo de Jezabel? Quando eu te dei vários livramentos, quando eu fiz você ressuscitar ali o filho de uma viúva, quando eu através de você como instrumento meu, eu fiz você multiplicar o azeite e a farinha da viúva. Quando você, através de mim, Elias, você ordenou que a chuva parasse, que não chovesse e não choveu. Né? Deus fala para Elias: o que você está fazendo ali, Elias? Talvez seja Deus falando para mim: o que você está fazendo aí, pastora Tatiane, fora do meu propósito? O medo te paralisou? O que você está fazendo, irmãos? O que você está fazendo nesse deserto? Porque deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Às vezes, irmão, nós estamos deixando de confiar, de entregar a nossa confiança e a dependência da nossa vida diante de Deus. Em algum momento da nossa vida, nós podemos passar por isso assim como Elias passou. Nós não estamos livres de não passar por isso. Mas aqui a palavra do Senhor nos deixa como exemplo. Né? Aqui Elias responde quando Deus chama ele da caverna. E ele respondeu: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram à espada os teus profetas. E eu sozinho fiquei e me buscam para tirar a minha vida. Aqui Elias, irmãos, por um momento de desespero, de medo, ele se esquece de quem ele servia. Ele se esquece do seu propósito. Ele sai do propósito que Deus tinha a ele. E aqui no 11 fala: e ele diz: e disse Deus, vem para fora e te ponha neste monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passava bem como um vento grande e imponente, que rompia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. 12, e um fogo, depois do terremoto, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave murmúrio. E aqui no 13 fala: e quando Elias ouviu, cobriu seu rosto com a sua capa, e saindo ficou à entrada da caverna. Então ouviu uma voz que lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram à espada os teus profetas. E sozinho eu fiquei, e me buscam para tirar a minha vida. Então Elias, a mesma coisa que ele fala, versículos atrás ele repete no versículo 14. Então o medo de Elias levou ele a sair do propósito de Deus para a vida dele. Mas mesmo fora do propósito, irmãos, Deus ele não abandonou Elias. Às vezes nós estamos passando por um deserto, e mesmo no deserto Deus nos chama. Mesmo no deserto o Senhor fala conosco. Aqui no versículo 15 fala: e lhe disse o Senhor: vai e volta pelo teu caminho, pelo deserto de Damasco, e lá chegando, ungirás Azazel por rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nissim, ungirás como rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirá para que seja profeta em meu lugar. 17. E será que o que escapar da espada de Azazel, Jeú, o matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu, o matará. Mas eu também reservei em Israel 7.000, o total de joelhos que não se dobraram antes a Baal, e todas as bocas que não o beijaram. Então aqui Deus estava dizendo: Elias, não é só você. Não é só você. Como você tem mais 7.000 que eu levantei, que não se curva a deuses estranhos. E mesmo diante daquele cenário de medo, mesmo diante daquele cenário na qual Elias tinha saído do propósito, mesmo diante daquele medo que ele sentia, a voz do Senhor foi até ele, e através de um murmúrio suave, a voz de Deus falou com Elias, com aquele homem. E depois disso, que ele volta ao propósito, que ele ouve a voz de Deus, o propósito dele, ele continua, que depois disso ele unge ali a Eliseu como seu sucessor, né, uma importância ao chamado, a continuação do chamado profético naquela época, né? Então ele unge Eliseu como seu sucessor ali no chamado profético, e ele profetiza a morte do rei Acabe,
e de Jezabel de uma forma muito trágica, né? Então o pecado ele não passa impune aos olhos do Senhor. E nós vemos ali um homem, né, que ele sentiu medo, né, igual qualquer um de nós podemos sentir, mas se nós estivermos atentos, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no deserto, até mesmo no deserto, o Senhor nos chama do deserto. Até mesmo quando nós, por algum motivo, saímos do propósito, o Senhor nos chama e fala conosco. O Senhor nos chama a retornar. O Senhor está dizendo, confia em mim. O Senhor está chamando a atenção para nós confiarmos e colocarmos as nossas expectativas, a nossa confiança em um Deus que não perde batalha, um Deus que não perde guerra, a um Deus que não há nada impossível que Ele não possa fazer. É um Deus que venceu até a morte. O nosso Deus, Ele venceu. E Ele está chamando a nossa atenção nessa tarde, né? Se nós formos olhar no Novo Testamento, nós vemos ali 2 exemplos de grande fé. Nós vemos ali a mulher cananeia, Cirofenícia, né? Que ela demonstra um ato de fé e de humildade, falando que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. E nós vemos também o centurião romano, né? Que ele fala para Jesus, ó, o meu servo pode ser curado, mesmo que você, Jesus, não vai pessoalmente até a minha casa. Basta uma palavra sua e o meu servo vai ficar curado. E será que nós estamos tendo fé conforme esses 2 exemplos grandes, na qual o Senhor Jesus, Ele mesmo deixou como grande exemplo de fé para nós? Será onde que está a nossa fé no momento de dificuldade que nós estamos passando, que nós estejamos passando? Será que nós estamos confiando em Deus a ponto de que todo medo seja lançado fora das nossas vidas? Então o Senhor está chamando nós nessa tarde para confiar nele, para mandar o medo embora. Seja qual for esse medo que te paralisa, que te impede de ouvir a voz de Deus. Seja qual for uma situação dessa que eu falei, né? Às vezes a nossa própria vontade nos impede de ouvir a voz de Deus. Às vezes o pecado, às vezes a voz do adversário, depois de uma grande vitória, vem o adversário tentando nos paralisar para a gente não continuar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Às vezes as preocupações, as ansiedades, né, as coisas que o mundo tenta trazer. Às vezes há muitas vozes que tentam sufocar a voz de Deus. Mas hoje, independente de qual seja a nossa situação, o Senhor está chamando a nossa atenção para ouvir a voz dele, para viver uma vida de intimidade com ele, comparando a voz dele com uma voz de muitas águas. Então, quanto mais nós nos achegamos perto de Deus, mais nós vamos aprendendo a reconhecer a voz de Deus e o querer dele para nós. Amém? Graças a Deus, eu te convido a orar comigo. Agradecer a Deus por essa palavra, por esse banquete, né, em nome de Jesus, que se não serviu agora essa palavra para esse momento que você está passando, ou que eu esteja passando, em algum momento dessa semana ou dos nossos dias, eu sei que o Espírito Santo ele pode nos fazer relembrar dessa palavra. Amém? Eu te convido a orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, de reflexão e de meditação na Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Senhor se manifestar a nós. Obrigado, Jesus, porque mesmo sem merecermos, Pai, essa graça do Senhor nos alcança todos os dias. Senhor, em nome de Jesus, que todo medo que tenta nos paralisar seja repreendido pelo poder e autoridade do Seu nome. Senhor, eu entrego a minha vida, a vida dos meus irmãos que vai estar vendo esse vídeo. E eu declaro que nós teremos uma semana abençoada, guardada, protegida pelo Senhor. Em nome de Jesus, papai, que o Senhor segure em nossas mãos e nos ensine todos os dias a ter fé, a confiar no Senhor todos os dias da nossa vida. E se porventura o medo bater em nossa porta, que nós venhamos rejeitá-lo e que nós venhamos aprender a confiar em um Deus que pode todas as coisas. Que a nossa força não venha estar em pessoas, nem em carros, nem em cavalos, mas que a nossa força venha estar no Senhor, um Deus que não perde batalha, que não perde guerra. Senhor, obrigado por este momento, obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluias, graças a Deus. Amém, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia de propósito. Até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Aleluias.